E o Guto Zacarias, hein? Não gosto, sou contra o aborto, acho que o aborto na realidade é um grande assassinato. O aborto é uma atrocidade, é uma aberração. Sabe por que é uma atrocidade, uma aberração, Bila? Porque é matar alguém. Salve pessoal, vamos para mais um react com o professor Xandão. Vamos falar do tema que deu o que falar nas redes sociais na semana passada. Mais uma vez, um membro moralista do MBL, uma pessoa defensora da vida, do cristianismo, é pega em contradição, é pega fazendo justamente aquilo que ela criticava. A gente vai reagir a alguns vídeos, alguns trechos, para que fique claro toda essa podridão que é esses moralistas. E a gente vai falar mais sobre isso, citando inclusive o grande crítico desses paladinos da moral, que é o nosso grande Nelson Rodrigues. Mas vamos lá para o primeiro vídeo. É um podcast, Guto Zacarias falando sobre o aborto. Vamos lá. E aí ele falou, o aborto é uma atrocidade, é uma aberração. Sabe por que é uma atrocidade, uma aberração, Bila? Porque é matar alguém. E matar alguém, como todo homicídio, eu julgo também, concordo com o Jean, é uma atrocidade, é uma aberração. E nem porque é uma atrocidade, é uma aberração, a gente tem que legalizar o homicídio, que é isso, que é o aborto. E aí depois, um pedetista, Bila, ele acabou de citar o Reino Unido, a Austrália e a Bélgica. Esse debate, tô aqui na minha fala ainda, esse debate vai ter vários temas, né? A gente vai poder citar esses países para todas as áreas ou só pro aborto? Eu acho que tem outras áreas que você, não, mas na economia o Reino Unido, não, tá errado, tem que fazer igual isso, aí no aborto tem que pegar. Eu julgo que não, porque você sabe que os países que você defende também não são tão favoráveis ao aborto assim, né? Ou, sei lá, aborto de algumas pessoas, né? Enfim. Então, não gosto, sou contra o aborto, acho que o aborto na realidade é um grande assassinato e as mulheres são contra. O lugar de fala que eu julgo que é uma aberração, Milton Friedman já refutou isso, né? A gente tem que se apegar à ciência, é um termo que já foi refutado pelo Milton Friedman, Nobel de Economia, né? Prêmio Nobel de Economia. A gente já refutou e se nós colocássemos as mulheres para responder, as mulheres, hoje em dia, escolheriam manter a legislação atual, que é contra o aborto. Então, é isso, Gianzão. Mas de toda maneira, eu pergunto pra devolver com uma pergunta, ele devolveu com uma pergunta, você é educado também, como a gente... Enfim, deu para entender que o cara enfatizou, né, que o aborto é crime, é uma forma, uma espécie de assassinato, correto? Então beleza, inclusive ele disse que as mulheres não são favoráveis ao aborto, quis jogar Milton Friedman na conversa, eu não vi todo o podcast, tá, confesso que estou fazendo um corte aqui, mas Milton Friedman é um cara já totalmente ultrapassado dentro da disputa econômica, do debate econômico. Tá certo que ele teve uma relevância, por um tempo ele foi levado a sério, mas assim, hoje, tá, 2026, não faz mais sentido falar em Milton Friedman. Beleza, então deu para ver que ele não curte esse papo de aborto. Vamos ver então o vídeo que soltaram quando começou até o bafafá, as denúncias e tudo mais. Certo? Então, bora lá. Sobre aborto. E deixar claro que, pelo jeito, a baixaria em ano eleitoral começou. Os novos vazamentos criminosos que nós dois sofremos deixam claro uma coisa. O nosso crescimento em direção à Câmara dos Deputados está incomodando muita gente. Só que... E é isso. Quando você está sendo atacado, uma das melhores formas de se defender é justamente dizer que é perseguição. Não que existe razão nos ataques. Não que, de fato, você fez algo errado. Não, é perseguição porque eu estou incomodando. Esse é um fenômeno psicológico comum, onde você se rebaixa, onde você se coloca de coitadinho, que você está sofrendo, para depois se projetar lá em cima, entendeu? Não, eu estou sofrendo, não sei o que, mas olha só, é porque eu tô indo para aquele lugar lá, tô indo para aquele caminho, vou chegar lá em cima, eu tô chegando no topo, entende? Então é um jogo que mexe com a psique das pessoas dessa forma. Primeiro você sente um afeto, uma compaixão com ele que está sendo perseguido, e aí depois você já vai admirar porque você projeta que ele está ganhando notoriedade e que ele vai conseguir alcançar determinado objetivo. Cara, essa é uma tática muito velha e é o que eles mais gostam de usar. Principalmente quem tem rabo preso, entendeu? Aí você não pode nunca falar que tá com o rabo preso. Você simplesmente se faz de coitadinho. É a principal tática da direita, tá? Eu sei que por um bom tempo foi disseminado que é a esquerda que fica se fazendo de coitadinho. Que os negros, não sei o quê, que os homossexuais, não sei o quê. Mas na verdade, parece que são os homens brancos, no caso o Zacarias nem é homem branco, mas enfim, esses defensores da moral, da família, defensores da vida, que na verdade acabam usando dessa artimanha. Que a partir de hoje vai ser assim, bateu, levou. Esse vídeo deveria ter saído ontem, mas eu fiz uma promessa pra Giovana, a minha ex-namorada e mãe da minha filha. Eu gostaria de saber quanto que essa mulher recebeu pra tá aí, né? Nós não vamos deixar essa imprensa porca de esquerda destruir a nossa Sexta-feira Santa. Essas páginas de esquerda...
Cara, páginas de esquerda, tipo assim, claro, é o comunismo que governa o Brasil. Faz 20 anos que o PT está no governo, 20 anos de ditadura comunista, sabe? Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como no governo PT. Não, o governo PT distribuiu menos terras para o MST do que o próprio governo Bolsonaro, mas, claro, governo de esquerda, a imprensa totalmente de esquerda, totalmente vendida. Por isso que a gente está a um passo da revolução comunista no Brasil. Os jovens, todos eles são doutrinados, todos eles são marxistas de carteirinha, os jovens, todos eles, tá? Então, se organizando numa luta ofensiva armada comunista. Esse povo, eles vivem no mundo da lua, velho. Tá entendendo? Caso você seja um MBLer, um defensor do Guto Zacarias, eu vou ter que explicar porque talvez você não tenha capacidades cognitivas o suficiente para entender que eu estava sendo irônico. Tá? Não existe imprensa de esquerda no Brasil, não existe doutrinação comunista no Brasil, não existe comunismo sendo implementado no Brasil. Tudo isso é mentira da cabeça desse povo, é delírio da cabeça desse povo, que eles usam para tentar apontar um inimigo, para tentar desviar o foco, desviar a atenção. Ou seja, não é ele que quis praticar um ato que ele condena. Não, é a mídia esquerdista que está o perseguindo. Olha a estratégia, olha a jogada psicológica. Que dizem se preocupar com as mulheres, sequer me procuraram para saber a minha versão. O Guto, ele nunca me forçou nada, ele nunca me ameaçou. Eu fui mal instruída por um advogado que, no momento de fragilidade durante a minha gravidez, me levou a fazer esse depoimento, me levou a fazer esse boletim do qual eu já me arrependi e eu já pedi para que fosse arquivado. Eu não vou mentir para você. Nós discutimos sim a hipótese absurda de interromper a gravidez. Nós tínhamos acabado de descobrir que seríamos pais tão jovens, eu com 23 anos de idade e ela com 22, e discutimos essa hipótese absurda. Assim como discutimos várias outras hipóteses. Casar, se separar, comprar uma casa, morar junto de aluguel, e discutimos também essa hipótese absurda, mas graças a Deus, rapidamente, poucas horas depois, nós conversamos, colocamos a cabeça no lugar e tomamos a decisão correta. Apesar desse erro, desse pensamento pecador, isso nunca evoluiu, isso nunca foi pra frente. E aí é interessante como o discurso religioso entra, né? Porque ele é cristão e ele falou graças a Deus, e aí ele resgata a própria mitologia cristã, de que todos nós somos pecadores. E aí, cara, esse argumento, a gente tem que reconhecer que ele é genial, porque faz com que você possa cometer qualquer tipo de atrocidade, tá entendendo? Por mais que você seja defensor, por mais que você diga que você lute, não sei o quê, você pode cometer a pior atrocidade do mundo, conscientemente. E aí depois você fala, sou pecador, todos nós pecamos, todos nós somos imperfeitos, portanto, eu só tenho que pedir perdão porque eu jamais seria perfeito e você não pode esperar que eu seja perfeito porque não é a condição humana. E aí eles inclusive remetem àquela passagem de Paulo, onde Paulo diz que homem desgraçado que sou, que sabe o caminho correto, mas ainda insiste em pegar o caminho errado. Sabe o que é o correto a se fazer, mas acaba desviando o caminho. Enfim, é uma citação livre que eu estou fazendo aqui, mas é uma passagem muito bonita. E é uma passagem que sela justamente essa mitologia de que o homem é fundado no pecado, a partir do mito de criação de Adão e Eva. Portanto, quem compra esse discurso, quem compra essa mitologia, essa narrativa, tem sempre uma super carta na manga, porque você pode ser o maior filho da puta do mundo. Você joga essa no final, tá tudo certo, entendeu? E aí, fica até difícil você querer cobrar esse cara, porque o próprio cristianismo diz que devemos perdoar as pessoas. O detalhe é que, quando é na vez dele julgar, ele não tem esse perdão, ele não tem toda essa complacência, ele não tem todo esse discernimento, essa calma, essa tolerância. Agora, quando ele faz merda, ele precisa recorrer a esse argumento, entendeu? Então, pô, me arrependi, poxa, eu sou imperfeito, poxa, eu errei, blá, blá, blá. Entende? Como é muito safado esse discurso. Só que, querendo ou não, a gente tem que reconhecer que é eficaz. As pessoas compram, as pessoas caem, as pessoas são tontas o suficiente para acreditar nessa mitologia e para acreditar nesse tipo de gente. Então, eles estão aqui, ó, controlando os outros. Eles julgam, eles rebaixam, eles reprovam, eles impedem, mas quando eles fazem algo de errado, eles recorrem a esse argumento.
Eu nunca forcei a Giovana a nada. E hoje, graças a Deus, nós dois somos pais de uma linda menina, saudável, inteligente, que tem apenas 1 ano de idade e está sendo exposta a tudo isso. É ridícula a exposição desse caso. Eu me arrependo do boletim, eu me arrependo do depoimento e eu já pedi o arquivamento há anos. Vou ser sincero com você, eu não vou mentir. Eu tive sim um pensamento pecador, um pensamento que graças a Deus não foi pra frente. Nós protegemos a nossa filha na época, estamos protegendo a nossa filha hoje. Durante nosso relacionamento, nós tivemos sim alguns meses complicados em que a gente teve sim discussões, mas que já foram todos superados. Hoje o Guto ele é um excelente pai e a gente faz de tudo pra ter um excelente futuro pra nossa filha. Chegou ao ponto de eu ver parlamentar de esquerda usando a frase Deus, Pátria e Família, que por exemplo eu nunca disse, a fim de atacar a mim usando a minha religião por conta de um pensamento pecador que eu tive que não foi pra frente. Mas eu quero deixar claro uma coisa, eu tô longe de ser o melhor cristão do mundo. Mas eu sei de uma coisa, o bom cristão não é aquela pessoa que se acha perfeita e fica apontando as contradições das outras pessoas. O bom cristão é aquela pessoa que sabe que é má, que sabe que é pecadora, mas busca na fé um equilíbrio justamente para não pecar. Agora olha que coisa curiosa. Aí, ó, viu como é curioso, né? Quando serve a ele, ele usa todo esse argumento. Agora, quando mulheres de periferia negra que estão tendo problemas, que foram abandonadas, que sofrem violência, que, sei lá, possuem instabilidade financeira, emocional, aí quando essa mulher cogita fazer um aborto, aí não, aí calma aí. Aí é um crime, aí essa pessoa precisa responder judicialmente, etc. E aí é aquela velho take de uma série chamada BoJack, que é tipo um ser humano com uma cabeça de cavalo. É uma série, um desenho nihilista, onde tem exatamente um episódio onde tem homens debatendo o aborto. Estamos aqui para debater o aborto e a saúde das mulheres, com um bando de homens brancos ricos. É o retrato exatamente do Guto Zacarias. É um homem querendo falar sobre o que a mulher deve ou não fazer. E, de fato, é o que ele cogitou, é o que ele propôs para a parceira dele no áudio que a gente já vai ouvir. Curiosa. Hoje eu estou sendo atacado por esquerdistas defensores do aborto que estão me atacando por não abortar. E também estou sendo atacado por conservadores que são contra o aborto e estão me atacando por não abortar. Gente, hoje eu uso a minha voz e os milhões de seguidores que eu tenho para incentivar que jovens que tenham o mesmo pensamento que eu tive lá atrás, para que tomem a mesma decisão que eu tive. E aí é pior que ele tá tendo problemas com a direita, porque a direita tá acusando a hipocrisia. E ele tá tendo problemas com ele tá tendo problema com a esquerda, porque a esquerda tá apontando a hipocrisia. E o problema também tá acontecendo com a direita, porque a direita é contra o aborto. E ele é de direita, portanto, ele se torna um estranho no ninho, se torna um hipócrita de novo, né? Então, de fato, Guto, você vai ter que dançar um bom samba aí para conseguir escapar tanto das críticas da esquerda como das críticas da direita. A melhor decisão da minha vida. É um fato que até hoje eu não contei pros meus pais, até hoje eu não contei pros meus amigos. Mas eles descobriram, cara, pode ficar tranquilo, tá todo mundo sabendo. Eu já pedi perdão para a família da Giovana e já pedi perdão para a Giovana também. Sabe por quê? Porque eu me envergonho e eu quero preservar a minha filha desses ataques. Só que agora nós dois estamos sendo atacados por 2 portais de esquerda: Brasil de Fato e Diário do Centro do Mundo. 2 portais que até pouco tempo atrás estavam recebendo dinheiro do PT justamente para assassinar reputações. Sim, exatamente. O PT, só que antes de ser dinheiro do PT, era o dinheiro do George Soros, comunista americano que financia esse tipo de coisa ao redor do mundo. Sobre o Diário do Centro do Mundo, dá uma olhada nessa matéria há poucos meses da CNN Brasil, para não dizer que é fake news. Forcari orientou o pagamento a sites de esquerda, abre aspas, para bater nos inimigos. E agora esse portal me bate e a direita quer tentar me atacar. Olha o caso do Rony Gabriel. Engraçado, né? Como o circo fechou e ele precisa escapar de todas as formas. E aí ele precisa bater no que tiver disponível para bater, para se defender e se colocar como coitadinho. E aí tá o Lula envolvido, tá a emissora de jornal que estava recebendo dinheiro do Daniel Vorkar. Olha só, ele usa até uma pauta sensível do momento, que as pessoas estão com uma imagem extremamente negativa, né, sobre a figura Daniel Vorkar, o Banco Master, e tudo isso para associar aos inimigos dele. Olha a estratégia da narrativa. Entenda, gente, esse vídeo foi roteirizado, esse vídeo foi meticulosamente pensado, estruturado, para ele causar o impacto que ele pretende, né? Que é de se passar de coitadinho, de que se arrependeu e que ele de fato não fez nada
Enfim. Um cara que eu tenho sim as minhas divergências, mas eu gosto de alguns conteúdos dele. Um cara que poderia ter me perguntado antes de gravar um vídeo, tá se ancorando em uma matéria do Diário do Centro do Mundo, que recebia dinheiro do Daniel Vorcaro, justo o Rony Gabriel, que cresceu batendo no Daniel Vorcaro. Eu pergunto pra você, quando será que a direita vai aprender? Será que todos os meses nós vamos jogar alguém de direita aos leões só por conta de uma matéria criminosa, fruto de um vazamento criminoso, de um blog esquerdista criminoso? É assim que nós vamos vencer? Tenho várias críticas ao Bolsonaro, tá? Mas eu quero passar um recado pra você que é bolsonarista e me segue. Dá uma olhada nessa entrevista de fevereiro de 2000, onde o Bolsonaro disse que aborto tem que ser uma decisão do casal. Que eu discordo, tá? Eu continuo sendo contra o aborto. E aí, a jornalista indagou se o Bolsonaro já tinha passado por uma decisão como essa. E ele disse, já passei para a companheira. E a decisão dela foi manter. Está ali, ó. E apontou pro filho mais novo dele, o Jair Renan. Eu não tô chamando o O cara teve que pegar até o Bolsonaro, tipo assim, olha só, bolsonarista, veja, até o Bolsonaro em determinado dia falou sobre isso. Tipo, ele tá literalmente usando todas as cartas possíveis e imagináveis para tentar se safar. Mas eu acho que ele tá só se complicando. Bolsonaro de abortista, tá? O que eu quero destacar é que, da mesma maneira que dá pra você ser cristão e ter sim um pensamento pecador, dá pra você ser contra o aborto e num momento de pressão pensar em fazer alguma besteira, mas prontamente voltar à consciência e não dar andamento a isso, que foi o nosso caso. Só que eu quero... Mas vocês lembram, né, do vídeo? Ele deixou, eu achei que ele tinha deixado bem claro no podcast anterior de que é um absurdo porque é cometer um assassinato. Ponto final. É cometer um assassinato. deixar uma coisa bem clara pra vocês, tá? Eu cansei dessa justiça que só pune pessoas de direita. Uma justiça parcial que só pune pessoas que vão contra o sistema. Claro, você sugerir para sua esposa abortar é ser contra o sistema, com certeza. Claro, você ser um político defensor da direita é ser contra o sistema, num país capitalista. Com certeza, dominado por banqueiros, dominado por agronegócio e por Faria Lima e pessoas do mercado financeiro. Claro. A partir de agora, vai ser bateu, levou. Se vier deputada do PSOL fazer crítica política contra mim, eu vou responder com crítica política. Se vier com ataque pessoal, revirando o meu passado, que nós dois já resolvemos, eu vou devolver com ataque pessoal. Eu só peço uma coisa pra vocês, nos deixem em paz. Parem de ficar revivendo demônios que a gente já enterrou. E se não for por nós dois, que seja por nossa filha. Esse é o nosso posicionamento sobre aborto, sobre a melhor decisão que nós já tomamos na nossa vida. E pra você, jornalistinha de esquerda, que tentou usar uma criança de 1 ano para fazer um ataque eleitoral contra mim, se prepare, que os próximos dias serão de chumbo quente. Caralho, velho, e ainda deixou a braba, né? Enfim, vamos ouvir agora o áudio. Tá, vamos ouvir o áudio. No Brasil, em São Paulo, em bairro de elite, é muito raro acontecer algum problema. Porque qualquer problema que der, primeiro que sairia na imprensa. E logo o local ia fechar com velocidade e esses locais são caros. E a gente não vê isso sair na imprensa. O que acontece? O método de hoje em dia, tá ligado? Não é um método invasivo. Eu já falei pra você, praticamente uma sucção. Ou seja, não tem sangue, não é algo invasivo, demora de 20 a 25 minutos. É feito nos jardins com especialista na área. É caríssimo, mas mano, não tem o menor risco de acontecer qualquer outra coisa, porque não envolve um método invasivo. É algo absolutamente limpo, né, em todos os quesitos, assim, é muito profissional. Enfim, pessoal, o ponto aqui não é nem ficar debatendo se o aborto é certo ou errado, nem vou expor minha opinião sobre esse fato, sobre essa discussão. Mas a gente tem que ver e apontar a hipocrisia desse tipo de gente. Tá? E aí, vamos lembrar Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, por mais que ele fosse uma pessoa de direita, ele colocou em sua obra, tá? Talvez uma das maiores preocupações da sua obra foi justamente escancarar a hipocrisia das classes dominantes, dos ricos, e aí ele mostrou inclusive em questões sexuais, tá? Porque por muito tempo acreditou-se que os depravados sexualmente eram pobres e que os ricos eram refinados e blá blá blá, e quando na verdade não. Atrocidades, bizarrices sexuais são praticadas por pessoas ricas da elite, pessoas da elite traem, pessoas da elite são safadas e, o mais importante, pessoas da elite pregam um discurso, mas na verdade fazem outro. Tá? Essa foi talvez uma das maiores preocupações da obra de Nelson Rodrigues, que de novo era uma pessoa de direita. Tá? Mas o ponto é que
Quando a gente percebe, né, portanto, pessoas extremamente demagogas, extremamente moralistas, que dão pitaco, que falam de Deus, que falam da moral, que falam daquilo que é correto, que sabe, que são muito rígidas, que, meu, tome cuidado. Esse maluco aí, assim, é quase certeza que faz merda. E aí é um fenômeno psicológico. Ele precisa recompensar a merda que ele faz de alguma forma. Portanto, qual que é a atitude dele? Criticar abertamente aquilo que ele faz escondido, entendeu? Porque inconscientemente ele está apaziguando, ele está acalmando a mente. Porque ele está sempre naquela tortura psicológica que ele remoe aquilo que ele julga errado, mas ele comete, mas ele faz. Então ele precisa compensar de alguma forma. Então ele fala que o aborto é horrível, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas quando precisar fazer um aborto, porque, como assim precisar? Quando ele engravidar e não tiver muito seguro de manter a gravidez, ou às vezes, sei lá, é uma pessoa indesejada ali, a mulher, é uma amante, enfim, o cara pode recorrer a tudo isso. E aí esse pensamento vai vir e a ideia pode inclusive ser efetivada. Só que para camuflar, para apaziguar toda essa sensação, todo esse sentimento, ele precisa de alguma coisa. Portanto, vai ficar falando mal de quem aborta, enfim. Cara, isso acontece muito, né? Acontece muito com questões homossexuais. O cara que odeia tantos homossexuais, é porque ele tá, na verdade, se odiando por ter uma atração sexual por homossexuais. Muitas das vezes é isso, entendeu? Ou seja, o ponto desse vídeo aqui é só escancarar, é só mostrar como que o ser humano é hipócrita. Principalmente essas pessoas moralistas. Quanto mais moralista a pessoa é, cara, pode ter certeza, pior essa pessoa é. Porque quem é ponderado, quem inclusive consegue entender que o ser humano é instável, que, sabe, cometemos erros, essa pessoa vai ter um discurso mais ameno, essa pessoa vai ter um discurso mais tolerante. Agora, aquele que quer a todo momento mostrar, provar, esbravejar, corrigir, impor comportamentos, ideias, códigos morais e condutas morais muito elevadas, muito rígidas, não sei o quê. Cara, pode ter certeza, velho. Esse cara é o maior filho da puta que tem, entendeu? E aqui já ficou provado mais uma vez. E aí, ficou provado que esses moralistas são, na verdade, tudo uns bandos safados, tudo uns bandos de vagabundo. E o pior, ficou provado mais uma vez que o MBL dá palco para esse tipo de gente. Como que alguém ainda leva a sério o Partido Missão em 2026? Tipo, vai ser necessário mais quantos casos de membros do MBL, ex-membros do MBL, que tretam, que rompem com o partido, que são expostos em casos absurdos, como o Mamãe Falei, aquele áudio bizarro que ele lançou sobre as mulheres ucranianas, agora Guto Zacarias, envolvimentos do próprio Partido Missão com a Refit. Caso vocês não saibam sobre isso, sugiro que vocês pesquisem, tá? Tem foto ali de toda essa galera, MBL, Kim Kataguiri, enfim, com membros da Refit, cara, um caso de corrupção brutal, escandaloso, enfim. Então é tudo um grande teatro, é tudo um grande disfarce, é tudo um grande palco, como o próprio Nelson Rodrigues disse para nós, um dos grandes dramaturgos da história do Brasil. Enfim, pessoal, se você gostou desse vídeo, sugiro que você se inscreva no canal, deixe o seu like, faça um comentário, contribua com a discussão e, o mais importante, se você vê valor no que a gente faz, você pode apoiar o canal com o Pix aqui em cima ou comprar os cursos no QR Code aqui abaixo. Um abraço e até a próxima.